dia, galerinha, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! Como que foram as férias? Descansaram? Então, viu que aqui no cenário da professora tem um quadro aqui atrás? Pois é, a professora fez o cabeçalho, escreveu um nome bonitinho. Qual a dica que eu dou para você hoje? Pega o seu caderno, pega o seu material para que você possa estudar bem. E aí, no decorrer da nossa aula de hoje, você vai fazendo as atividades e escrevendo qual a dúvida que você tem, correto? E vai fazendo. Se você não teve dúvida nenhuma, ótimo, ok. Depois, na outra semana, eu vou disponibilizar uma lista de exercício para a gente fazer, para reforçar o conteúdo da nossa aula, tá bom? Então, fique atento, porque depois a gente vai ter avaliação, tá bom? Então, se tiver dúvida, anote, para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas na live, ok? Então vamos para a nossa acolhida de hoje? Na nossa acolhida de hoje, nós vamos falar sobre a amizade. Então preste bastante atenção, porque as nossas acolhidas nós vamos fazer reflexão para fazer atividade de ensino religioso, tá bom? Você tem amigo? Quem é o seu amigo? Quando está aflito, amargurado, Jesus nos consola, não é mesmo? Não é assim que acontece? Um amigo é uma presença bem-vinda na nossa vida. Então a gente tem que aproveitar bastante isso. A mamãe, a amizade do papai, a amizade da professora, porque visamos o bem de vocês, tá bom? Então vamos fazer a leitura da acolhida, principalmente em situações de dificuldade, né? O nosso amigo está presente com a gente. Ele conhece a nossa essência, ele nos ajuda a vencer nas nossas necessidades, está sempre do nosso lado. O Criador é o nosso amigo, não é verdade? Ele nos alegra, nos consola, ele é a luz da nossa vida, ele orienta, ele é fonte de certeza e de confiança. Não é verdade? E nosso amigo, ele nunca se cansa de nos orientar. Então que agora nós possamos fazer a nossa oração, que possamos colocar a nossa família na presença do Senhor. E o nosso estudo esse semestre vai ser um sucesso. Nós vamos seguir a proposta da professora Michele, que eu coloquei no roteiro, de sentar em uma mesa, de estudar, de escrever as nossas dúvidas, para que de fato nós aprendermos. Amém? Então que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar no nosso estudo nesse semestre, ok? Faça a sua oração e vamos para a nossa aula de ensino religioso. Na nossa aula de ensino religioso de hoje, nós vamos falar de amizade, assim como nós falamos na nossa acolhida. Para que a gente aprenda e compreenda melhor, vamos fazer a leitura desse texto que está aqui logo abaixo? Então, com muita calma, não precisa ter pressa, vamos fazer um momento, um roteiro. Então, pela manhã você estuda, se não for possível, estude à tarde, né? Vamos fazer um roteiro de estudo para que o nosso estudo não se perca, mas que possamos aprender nesse ano letivo, com todas essas mudanças, tá bom? Então, depois da reflexão da acolhida, vamos fazer a leitura desse texto, a invenção do abraço. Então, há abraços longos, há abraços curtos, abraços negros, velhos, de criança. Então, braços, não é importante? É um membro importante do nosso corpo, não é? Os nossos braços. Para que você usa os seus braços? Eu uso os meus braços para abraçar, para se movimentar, não é verdade? Então, vamos fazendo a leitura da invenção do abraço. Há abraços de homens, abraços de mulheres, abraços, braços e braços. Até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez um braço, um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se há um braço, tem o quê? Um abraço. Não é verdade? Então, a invenção do abraço. O texto fala da importância dos nossos braços para se dar o quê? Um abraço. Não é verdade? Então, a gente
faz a reflexão da nossa acolhida, faz a leitura do texto de ensino religioso. Se necessário, faça a leitura novamente, faça a reflexão da acolhida novamente, para que possamos responder as perguntas da nossa atividade de ensino religioso, ok? Então vamos responder. Agindo diferente. Se a gente não deu um abraço hoje, o que você acha de dar um abraço na sua mãe hoje? É uma boa opção, não é? Vamos para a nossa primeira pergunta. Na sua opinião, dar um abraço em uma pessoa faz diferença na vida dela? Por quê? Então, meninos, nessa atividade, o que a professora pede para você? Faça o cabeçalho, certo? Coloque a disciplina que nós estamos estudando. Faça pergunta e resposta no seu caderno de ensino religioso, ok? Tive dúvidas, professora Michele, em relação à atividade que você colocou hoje na nossa aula. Então, faça anotação no caderno para que possamos tirar dúvidas na live, ok? Segunda pergunta. Quem é o seu melhor amigo? Como ele se chama? Você confia nele? Por quê? Você é um amigo confiável? Então, você vai copiar as perguntas e respostas no seu caderno de ensino religioso. Tá bom, meninos? Reflita e mude suas atitudes se precisar. Ok? Então, essa foi a nossa aula de ensino religioso. O que vocês acham de mudarmos a nossa disciplina? Professor, estou cansado. Levanta, toma uma água, vai no banheiro e volta para o seu ambiente, né, de estudo, ok? Vamos para a nossa aula de português? Então, na nossa aula de português, é uma revisão, meninos. Nós vamos fazer uma revisão, porque daqui uns dias nós vamos fazer uma prova para ver, né, o nível de aprendizado que você está. Então, se comprometa em assistir a aula da professora Michele do princípio ao fim. Anote suas dúvidas, ok? Então, o nosso conteúdo de português de hoje é gramática. O nome dela se chama polissemia. Mas o que é polissemia? Então, polissemia, né, vamos entender melhor o que significa. É compreender o sentido da palavra, compreender o significado. Vamos fazer a leitura? Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa, não é verdade? Vou dar um exemplo. Eu falo a palavra manga. Pode ser o quê? A manga da minha camiseta ou pode ser manga fruta. Então, nós temos que compreender qual é o significado das palavras, correto? Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, não é verdade? Nas nossas aulas, por exemplo, de produção textual, do nosso projeto literário, não fica muito mais fácil? Pois temos à nossa volta disposição, uma variedade de vocábulos, não é verdade? Quem pode selecionar de acordo com a pertinência do momento, ou seja, com o significado da frase. Hoje, à tarde, exemplo, a professora Michele vai comer uma manga, que delícia, não é verdade? Outro exemplo, a professora Michele vai levar a camiseta dela ou a blusa dela em uma costureira para que ela possa costurar a sua manga. Está dando para compreender, meninos? Então vamos lá. Vamos relembrar novamente o que significa polissemia. O que é polissemia? Então, vamos lá. A palavra polissemia, ela vem do grego, né? Se deu origem, né? Ela vem do grego. Então, poli, muitos, significa significa muitos. E sema, professora, qual que é o significado? Sema, significados. Então, o que significa? Significados. Correto? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês observarem. Então, o compositor escreveu a letra da canção para seu filho. Frase 2. A letra H é a 8ª em nosso alfabeto.
Frase 3. Sua letra é muito bonita. Viu? Eu tenho 3 frases aqui com a palavra o quê? Letra, né? Observou? Você notou que nas 3 frases a palavra letra está presente? Em cada uma delas, o vocábulo é utilizado com diferentes significados, não é isso? Observou? Na primeira, letra refere-se ao texto que acompanha uma música. Vamos voltar lá novamente? O compositor escreveu a letra da canção para o seu filho, não é isso? Na segunda frase, certo? Letra refere-se ao sinal gráfico do alfabeto. Vamos fazer a leitura da frase 2. A letra H é a 8ª em nosso alfabeto. E tô com dúvida, professora Michele. Então faça a anotação no seu caderno de língua portuguesa para que amanhã possamos tirar nossas dúvidas, ok? Na terceira, letra refere-se à forma que se dá a letra escrita. Vamos ler? Sua letra é muito bonita. Viu? Letra possui diferentes significados, mas com o mesmo conceito, a da escrita. Entenderam? Observe outro exemplo de polissemia. O que é polissemia? Gramática. O que significa? Significado das palavras. A mãe vela pelo sono do seu filho doente. Frase 2. O barco à vela foi movido pelo vento. Frase 3. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. 3 frases com a palavra vela. A palavra vela é polissêmica, porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que ela é empregada. Então, eu tenho 3 frases com a palavra vela, com diferentes significados, correto? Na primeira frase, a palavra vela significa o quê? Ficar em vigília ou em sentinela. Vamos ler? A mãe vela pelo sono do seu filho doente. Então, significa que a mãe está olhando o filho enquanto ele dorme, porque ele está doente, ela está em vigília ou sentinela. Na segunda frase, vela significa pano resistente, não é? Vamos ver? O barco à vela foi movido pelo vento. Então, significa que a vela é o quê? É um pano bem resistente, que fica no mastro de toda a embarcação, certo? Na terceira frase, vela significa peça de cera com um pavio no centro. Então, o que significa a palavra vela na terceira frase? Significa uma peça de cera com um pavio no centro. Quando acabou a luz, a menina acendeu a vela. Acendeu uma vela. Ok? Entenderam? Tem dúvida? Faça a sua anotação. Então, na nossa atividade de hoje, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar o nosso caderno e o nosso livro. Então, nós vamos fazer a leitura do texto Profissões do Futuro, certo? Tem lá um pequeno texto de comunicação, meio ambiente e saúde. Qual página, professora Michele? Página 69 e 70. Em seguida, responda apenas a questão do livro de número 1, tá bom? Que fica na página 71, ok? Para resolver essa questão, será necessário fazer o cabeçalho em seu caderno e copiar pergunta e resposta, ok? Entenderam a aula de português de hoje, que fala sobre polissemia? Então, muito bom, muito bem, crianças. Podemos ir para a aula de matemática. Na nossa aula de matemática de hoje, nós também vamos fazer uma revisão de conteúdo,
que é multiplicação. Então, na multiplicação, você me fala assim, professora, eu já sei multiplicar. Mas, e quando se refere a problema, situação, problema de multiplicação? Eu tenho lá, né? Vamos usar um contexto que é real. Eu pego uma prova de matemática e na prova eu tenho várias situações, problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu sei identificar qual é o de multiplicação? Então, vamos iniciar relembrando a nossa estratégia que nós utilizamos no primeiro semestre. A primeira estratégia que a professora lançou para vocês foi de relembrar a tabuada. Então, presta bastante atenção que amanhã a professora vai perguntar a tabuada para vocês, tá bom? Vou perguntar se vocês sabem a tabuada. E aí eu quero saber se você sabe utilizar a estratégia da tabuada. Então aqui eu tenho a minha primeira estratégia. Isso, meninos, vai facilitar na hora de realizar os meus cálculos. Então a professora Michele colocou aqui a tabuada de multiplicação. Professora, é necessário eu copiar? Crianças, não é necessário você copiar a tabuada. Mas se você quer estudar, quer fazer um reforço a mais, sinta-se à vontade, copie a tabuada, peça para a sua mãe, o seu pai fazer perguntas para você, se você consegue identificar, por exemplo, 4 vezes 4 sem olhar, que é 16, 7 vezes 7, que é 49, peça para te ajudar, ok? Então, não é necessário, mas se você quiser, copie a tabuada como forma de memorização, tá bom? A nossa primeira estratégia foi a da tabuada. Vocês sabem me dizer qual foi a nossa segunda estratégia? A nossa segunda estratégia foi a tabuada, só que em forma do quê? De tabela. Não foi assim? Então eu pego aqui, ó, vou usar um exemplo. 2 vezes 3 é o quê? 6. Então eu uso a segunda estratégia. Eu não quero usar a primeira estratégia, eu uso a segunda estratégia. Inclusive, fizemos exercícios baseados na nossa tabela, não foi isso mesmo que a professora utilizou? Então tá, eu relembrando da minha segunda estratégia, professora, novamente, preciso copiar? Não é necessário, meninos. Aí uns falam assim, meu pai vai fazer impressão do plano de estudo. Não precisa. Não precisa você imprimir. Basta, você acha que é importante esse conteúdo? Faça em seu caderno. Você tire o período da manhã para que você possa estudar de fato, tá bom? Se tiver dúvida, anote no caderno, tá bom? Ah, professora, eu quero copiar a tabela. Ótimo, ótimo, tá bom? Copia a tabela. Então, vamos lá. Na nossa atividade, o que nós vamos fazer na nossa atividade de hoje em relação ao conteúdo de matemática? Vamos resolver situações, problemas. Que legal, não é mesmo? Então, qual que é a primeira situação, problema? Aproveitando o momento, eu venho relembrar para vocês que domingo é Dia dos Pais. E nós não podemos esquecer dessa data tão importante, não é mesmo? Então eu coloquei situações, problemas relacionados à comemoração do Dia dos Pais, para que a gente não possa esquecer e dar aquele abraço apertado, não é mesmo? Aprendemos na aula de ensino religioso que o abraço é muito importante, não é verdade? Então a gente usa a nossa aula de ensino religioso, a gente utiliza a nossa aula de matemática, mesmo intuitivamente, aprendendo para comemorar essa data tão especial que é a data do Dia dos Pais, ok? Então vamos lá, no seu caderno você vai fazer o cabeçalho novamente, coloca a data, né, da nossa aula e vai copiar a pergunta e resposta, tá bom? Esse tempo é seu, amanhã é sua, ou à tarde, quem não puder fazer de manhã, é sua também, para que você tire esse momento. À tarde ou pela manhã, você não estaria na escola? Sim, então esse é o momento que nós vamos realizar nossas atividades, tá bom? Então, ó, uma doceria vende bombons em caixas de vários tipos. Para vender mais na comemoração do Dia dos Pais, fizeram cestas. Então, para vender mais, eles fizeram bastante cestas. Então, a gente contextualiza, leva isso para a vida real, que é o que vocês vão fazer futuramente,
correto? Então, você está indo lá na doceria comprar cestas pro papai, pro vovô, certo? Primeira pergunta. Em cada caixa, a loja colocou 3 bombons. Em uma cesta recheada, colocaram 5 caixas. Ixi, quantos bombons terá na cesta? Então, em cada caixa, são quantas caixas? 5 caixas. Em cada caixa tem 3 bombons. Quantos bombons terá em cada cesta? Realize o cálculo aqui, ok? Vamos para a segunda situação problema? Se a loja colocar 4 bombons em cada caixa, quantos bombons ela precisa para completar 6 caixas? Então, ela tem 6 caixas. Ela quer colocar 4 bombons em cada caixa. Então, quanto que vai dar para completar 6 caixas? Ao total, quanto que vai ter? Ok? Essa foi a nossa aula de matemática. Você vai responder aqui, né, a primeira pergunta. Em seguida, responda a segunda pergunta. Se tiver dúvidas, anote. Vamos para a nossa aula agora de História e Geografia. Revisão também dos conteúdos que nós estudamos no primeiro semestre, ok? Então, vamos lá. Conteúdo, qual é ele, professora? Espaço geográfico e habitação. Então, o que é um espaço geográfico? O que é habitação? Lembra daquela atividade que a professora Michele colocou lá para você desenhar, né, o espaço com que você morava, imaginar como que era antes daquele espaço ser habitado por você. Lembra dessa atividade? Então, vamos observar a imagem que a professora colocou aqui. Então, eu tenho essa imagem aqui e aí eu vou observar ela. Quando eu observo essa imagem, eu faço a leitura da imagem. Então, eu estou lendo a imagem, ok? Então, eu estou fazendo a leitura da imagem. Tem alguns lugares que tem habitação, construir umas casas, tem algumas que tem prédio, outros a gente consegue ver a natureza ali, então eu faço a leitura, montanha, então eu faço a leitura dessa imagem. Fiz a leitura dessa imagem, agora embaixo eu vou fazer o quê? Eu vou ler um mapa mental, tá? Então eu tenho aqui, ó, vou fazer a leitura agora desse mapa mental com bastante atenção. Então, nesse mapa mental que a professora colocou aqui, ele vem falar um pouco para nós o que é um espaço geográfico. E com a medida do tempo, a história, né, vão ocorrendo mudanças nesse espaço geográfico, né? Quando você mudou, por exemplo, antes de você nascer ou da sua mãe mudar para o setor que você está morando, como que você acha que era? Com o passar do tempo, foi mudando o ambiente, não é isso? Então, o que é um espaço geográfico? É um espaço transformado pelas atividades humanas, não é isso? Não há um conceito a respeito dessa definição. Porém, espaço geográfico está em constante construção, né? Para os geógrafos, isso é normal, as pessoas vêm, constroem, mas a gente tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Com a natureza. Então, a gente observa, faz a leitura desse mapa mental, vê o que é um espaço geográfico, o que podemos considerar, o que não podemos considerar, qual que é o objetivo, né? Compõe um espaço geográfico tanto na natureza como as paisagens, elas são modificadas. Isso é bom para nós seres humanos ou não? E o produto das relações humanas, como que fica? Não é verdade? Então, o que nós estudamos hoje, meninos, em ensino religioso, em português, em matemática, em geografia e história, na verdade, se nós pararmos e analisarmos, são conteúdos interdisciplinares, né? Conteúdos que falam em um certo momento, um de abraço, outro de polissemia, um de multiplicação, né? Um de espaço geográfico,
mas que estão interligados num só. Você, aí na sua casa, nós estamos falando de espaço geográfico, mas você possui amigos, vizinhos, né, que são amigos de vocês? Em matemática, nós estudamos o quê? Multiplicação, mas se comemora o Dia dos Pais. Então são situações, problemas que nós levamos para a nossa vida. Então vamos sentar, concentrar no que estamos fazendo, para que o nosso resultado como aluno, ok? Então vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade você vai colocar, de acordo com a imagem que você viu e o mapa mental que você leu, descreva em seu caderno o que seria um espaço geográfico habitado. Então, o que seria um espaço geográfico habitado? Você vai fazer isso no seu caderno de geografia ou de história, tá bom? Vai responder e se tiver dúvidas, anota para levar para nossa live, ok? Tenha bons estudos e a professora aguarda todos vocês na live de amanhã. Um grande beijo e um abraço e até amanhã.